Boa noite a todos. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos pedir o Espírito Santo cantando, vamos pedir que o Senhor possa abrir o nosso coração, vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso nos avive, nos renove, vamos pedir que o Senhor nos incendeie, vamos pedir que o Senhor abrace o nosso coração, vamos pedir que o Senhor coloque um sorriso nos teus lábios, vamos permitir que o Deus Todo-Poderoso, Ele possa entrar em todas as áreas da nossa vida, e Ele possa trazer realmente um coração novo. Levante os seus braços, creia neste poder maravilhoso. Espírito Santo, orarei. Espírito Santo, vinde. Solta a sua voz, meu querido, abre o coração. Derrame realmente o seu coração na presença deste Deus maravilhoso, deste Deus estupendo. Fala em mim, e de curar, e de libertar nossos corações de toda opressão, e de transformar, em incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Solte a sua voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Incendeia minha alma, incendeia. Adore, adore no Espírito, adore com as suas palavras, adore esta presença maravilhosa do Senhor, o Senhor que faz transbordar rios de água viva, o Senhor que realmente derrama graça sobre graça em nossa vida. Adore, meu querido, adore, abra o seu coração, derrame o seu coração na presença do Senhor, levante os seus braços, permita que o Espírito Santo venha em seu socorro, porque nós não sabemos o que dizer, mas Ele, com os sons inexprimíveis, Ele vem em nosso socorro. Incendeia, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. com as suas palavras, levante os seus braços, peça agora com as suas palavras o Espírito Santo, solte a sua voz, peça, meu querido e minha querida, peça espontaneamente, peça que o Espírito Santo, Ele possa realmente ser liberado em sua vida, este Espírito Santo que você recebeu na graça do batismo, que foi confirmado no crisma, que é alimentado na Eucaristia. Permita que o Espírito Santo, com toda a liberdade, Ele possa, como um rio de água viva, de dentro para fora, Ele possa realmente jorrar. Levante os seus braços, peça, vem Espírito Santo, vem para trazer realmente
a tua força, o teu poder, a tua unção sobre a nossa vida, sobre a vida de cada pessoa que está acompanhando esta pregação. Ó Espírito Santo, vem em socorro à nossa fraqueza, vem suprir as nossas necessidades, vem ser o consolador, o advogado, o defensor, o ajudador. Vem, Espírito Santo, ensinar-nos a levantar os nossos braços e a não ter medo de pedir a tua presença. Amém. E todos digam amém. Está muito fraco, todos digam amém. Amém. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Meu querido e minha querida, primeira coisa muito importante, nós temos que aprender com a Virgem Maria. Quem gosta de Nossa Senhora? Está fraco, ela não gostou. Quem gosta de Nossa Senhora? Então Nossa Senhora, logo depois da saudação de Isabel, o que é que ela fez? Ficou com a boca fechada. Ficou? Não. Ela com certeza rezou como uma mulher do seu povo, levantou os braços e começou numa voz espontânea a proclamar as maravilhas de Deus. Então nós não temos que ter vergonha disso, amém? Levante o seu braço, levante o seu braço, põe um sorriso. E agora nós não vamos ouvir os músicos, mas nós vamos ouvir o teu louvor, amém? Eu quero ouvir o teu louvor, não eu, mas Deus quer ouvir o teu louvor. Não fique olhando para mim assim assustado, como se eu fosse a pessoa mais feia do mundo. Eu sou feio, né? Mas, né? Eu sou bonito, obrigado. Deixa eu dar aqui um abraço na senhora, pelo menos uma pessoa. Amém, amém, amém. Mas veja meu querido, é muito importante a gente lembrar que nós não podemos ter medo desta espontaneidade de levantar os nossos braços. Mas eu estou sofrendo, oferece sacrifício de louvor, diz a palavra, amém? Sacrifício também é dor. Diz para o Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei em quem eu pus a minha confiança e por isso eu te louvo, eu te glorifico, ó meu Deus, amém? Então agora você vai levantar os seus braços, os dois. Quem tem dois, levanta e agradece, né? Que tem dois. Quem tem dois, levanta os dois braços, põe um sorriso. E eu quero que você imite a Virgem Maria. Eu quero que você, com as suas palavras, se Deus tem sido bom com você, Deus tem sido bom, sim ou não? Sim. Deus tem derramado sobre a tua vida graça, sim ou não? Sim. Então vamos louvar ao nosso Deus. Solte a sua voz, comece a louvar, sem medo, comece, nem que for para dizer somente eu te louvo, Deus maravilhoso, pelas maravilhas que tens realizado em minha vida, mas diga para o Senhor como você está feliz por saber que nós estamos aqui reunidos novamente para ouvir a sua palavra. Proclame o seu louvor, agradeça ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é este Deus que opera maravilhas, como proclamou a doce Virgem Maria. Sim, nós levantamos os nossos braços ao Senhor e nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, porque nós sabemos que tu és um Deus rico em misericórdia, pleno em ternura. Nós sabemos que todos os dias estás agindo em nossa vida e por isso nós te damos graças e nós te louvamos. Amém. Podia ser melhor. Amém? Amém. Então não tenha vergonha. Vamos descobrir como é bom a gente soltar a nossa voz. Não é gritar, mas ao mesmo tempo descobrir que nós temos motivos para reconhecer as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Eu sempre digo, quando a gente vai para Israel, a gente vê a maneira como Jesus rezava, e eu vou de novo falar. Alguns já devem ter visto esse meu exemplo. Os judeus rezam assim. Vocês estão dando risada, mas Jesus devia rezar assim. Segunda coisa, os judeus em determinados momentos eles fazem. Vocês estão dando risada, mas Jesus rezava desse jeito.
Amém? Jesus era judeu. Ele morreu judeu. Amém? E por isso nós não temos que ter vergonha. Parece que a gente, né, quando está no mundo, a gente ouve o Chitãozinho, Chororó, e a gente... E aí a gente vai para a igreja, a gente entra assim. Como se a gente estivesse incomodando Deus. E quando Deus tem que ser amado com aquela palavra, Abba. Nós traduzimos por pai, mas está errado. Porque é Abba, papaizinho, devia ser papaizinho do céu. É isso que Jesus queria. Mas nós, como somos pessoas que temos medo de ter intimidade com Deus, nós falamos, Pai nosso que estás no céu. Mas Jesus queria que a gente falasse, papaizinho do céu. Amém? Então, bata palmas. Bata palmas. Então, quando, meu querido e minha querida, você estiver orando, aprenda a descobrir que o nosso Deus não é um Deus que está lá inacessível, mas Ele sempre te abraça e diz, eu te amo e te conheço pelo nome. Amém? Diga para o vizinho, Deus te ama. Deus te ama. Vamos cantar uma música alegre. Vamos, antiga, pode ser antiga? Qual antiga que vocês conhecem? Reunidos aqui, vocês conhecem? Então vamos lá, que às vezes eles são jovens. Vamos lá, quero ver vocês, hein? Reunidos aqui, Cadê vocês? para louvar o Senhor, Reunidos. novamente aqui, Para quê? em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos. Reunidos aqui, Para quê? só para louvar o Senhor. De novo. Reunidos aqui, só para Para louvar louvar o ao Senhor. Senhor. Reunidos. Reunidos aqui, Para quê? em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos. Reunidos aqui, Agora pegue na mão do irmão. para louvar o Senhor. Laia, 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 laia. Se mexe aí. La, 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 la. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Algo bom, Acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos. Reunidos aqui, Para quê? só para louvar o Senhor. Amém. E todos digam amém. Diga amém. Diga aleluia. Diga eu amo a Jesus. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Certeza que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Sim mesmo? Levante a sua mão e diga, Jesus, eu reconheço que sou pecador e sem a tua presença eu não sou nada. Eu abro o meu coração para renovar o convite. Reina em minha vida como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Amém. E bata palmas para Jesus. Bata palmas, mais forte. Mais forte as palmas para Jesus. Mais forte as palmas. Mas com um sorriso, glorificando ao Senhor. E quando nós batemos palmas, não podemos bater palmas assim como vocês acabaram de bater.
Quando a gente bate palmas na igreja, a gente está louvando a Deus. E a Bíblia diz que a gente tem que estar louvando, não é só bater palmas. É bater palma e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Amém? Porque não é simplesmente bater palmas por bater como se a gente estivesse homenageando alguém do mundo. Nós estamos proclamando a glória do Senhor. Amém? Amém? Bata palmas, louvando ao Senhor maravilhoso, exaltando a este Deus glorioso que está aqui no nosso meio, a este Deus que está nos dando esta oportunidade preciosa deste seminário sobre carismas. Amém. E todos digam amém. Junte as suas mãos numa atitude de oração. Nós vamos lembrar da primeira pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos lembrar da primeira pessoa, que se tornou realmente cristã. Nós vamos nos lembrar da primeira pessoa que recebeu de um modo muito forte a presença do Espírito Santo e concebeu Jesus primeiro no seu coração e depois no seu ventre. Nós vamos lembrar daquela que por causa da sua intercessão, do seu pedido, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Nós vamos lembrar daquela que lá nas bodas de Caná disse para nós, façam tudo o que ele, Jesus, vos disser. E aí vem então os milagres. Eu estou falando da doce, querida, amada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, levante. Quem a tem em casa dormindo, pode levantar também a mão. Levante a sua Bíblia, levante. Quem tem a Bíblia em casa, levante a mão só. Lembrando, minha Bíblia está em casa, mas a próxima semana eu vou acordá-la e vou trazê-la comigo. Amém? Então levanta a mão, ninguém com a mão abaixada, só quem não tem a Bíblia. Aí vai na livraria e adquire a sua Bíblia. Amém? Então, repete comigo, esta é a minha Bíblia. Ela não é um livro, é uma pessoa viva que se fez carne no ventre de Maria, nasceu por causa de mim. E cada vez que eu abro este livro, eu encontro com esta pessoa, ele fala comigo, Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Portanto, meu querido e minha querida, é muito importante você aprender a trazer a sua palavra, porque quando um pregador cita algum trecho da Escritura, nós temos que abrir a palavra naquele trecho, nós temos que trazer uma caneta para poder riscar aquele versículo, e depois a gente voltar em casa para recordar aquilo que foi falado, para que a palavra ela possa realmente crescer em nossa vida, e a palavra possa trazer vida para a nossa vida. Amém? Amém. Diga para o vizinho, todos os dias leia a Bíblia. Fala para o vizinho, todos os dias leia a Bíblia. Amém? Portanto, hoje, na continuidade deste seminário sobre os carismas, nós vamos falar de 2 carismas de poder. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Carismas de poder. Carismas que chamam a atenção. Nós vamos falar de cura. Nós vamos falar de milagres. Um dia, um jornalista perguntou ao padre Emiliano Tardif, que tinha um ministério de cura maravilhoso, poderoso. O senhor realiza milagres? E rapidamente, Emiliano Tardif respondeu, não, eu simplesmente prego e Jesus cura. Amém? Veja, meu querido, esta é a promessa de Jesus aos seus discípulos lá na ascensão.
Em Marcos, no capítulo 16, versículos 15, depois de 17 a 18, Marcos, capítulo 16, versículos 15, depois 17 e 18, nós lemos, e disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas agora veja o efeito. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Primeiro ele disse: ide por todo mundo e fazei o quê? Pregai. Amém? Pregai. Mas qual é o efeito quando nós ouvimos a palavra pregada com poder? Qual é o efeito? Jesus diz: estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Esta manifestação de poder acompanhou o ministério de Jesus aqui na terra. Esta manifestação de poder continuou a acontecer a partir do derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 43, nós lemos: pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Este fluir do poder de Deus não parou. Muitas vezes nós imaginamos, Jesus curava justamente para confirmar que ele era o Filho de Deus. Ou senão a gente imagina, as curas aconteceram no começo da igreja porque era necessário para este começo. Porém, nós temos que estar atentos que este fluir do poder de Deus não parou. Por exemplo, no 2º século, São Justino de Roma escreveu: se você quer a prova de que o Espírito de Deus veio a nós, preste atenção. Se você quer a prova que o Espírito de Deus veio a nós, venha a uma de nossas reuniões e veja como os demônios são perseguidos e os doentes curados. Você ouvirá as pessoas falarem novas línguas e profetizar. Portanto, nós vemos que na igreja primitiva, a pregação e a manifestação deste poder era algo natural, era algo que fazia parte da própria vida da igreja. Durante os primeiros 400 anos da nossa igreja, a cura permaneceu como uma parte essencial da vida cristã. O ministério de cura e milagres nada mais é do que o testemunho da certeza de que Jesus está vivo. Ele ontem, hoje e sempre é o mesmo. Quando nós lemos, por exemplo, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 17, está escrito: tinham vindo para ouvi-lo. Olha, como vocês hoje. Por isso vocês têm que esperar a manifestação de Deus. Amém? Aqui está dizendo: tinham vindo para ouvi-lo. Então a primeira coisa muito importante, quando nós nos reunimos, é a gente pedir ao Espírito Santo esta graça de poder ouvir, esta graça de a gente crer que aquilo que nós estamos ouvindo não são simplesmente palavras, mas aquilo que nós estamos ouvindo, preste atenção, quando você se distrai, conversa com alguém, quando você olha para cima, para o lado, você perde justamente o quê? Aquilo que está sendo falado não são simplesmente palavras, mas é a presença de Jesus que está entre nós. É Jesus que está passando no nosso meio, porque aqui diz que eles foram para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. E mais abaixo vai dizer que por onde Jesus passava fluía um poder que curava a todos. Por isso, o primeiro carisma que nós vamos falar é o carisma de cura.
em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E nós gostamos muito do capítulo 12, não gostamos do capítulo 13, nem do capítulo 14, né? Nós gostamos muito do capítulo 12, porque o capítulo 12 fala de todas as coisas extraordinárias, né? Nós não gostamos do capítulo 13, porque ele fala daquilo que é o maior de todos os carismas, que a gente não gosta, a caridade, né? E depois a gente não gosta do capítulo 14, porque o apóstolo Paulo ensina como a gente tem que exercitar os dons e que a gente não tem que ter medo deles. Nós estamos tratando do capítulo 12. E aqui, no capítulo 12... em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, movido pelo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. O carisma de cura é visto por um grande número de católicos como algo extraordinário, e não ordinário e comum na vida do cristão e da igreja. Se a gente se reúne em nome de Jesus, tem que acontecer cura. Tem que acontecer milagres. Amém? Por que você está olhando com essa cara feia para mim? Cara feia é fome. Amém? Mas é verdade. Tinham ido para ouvir e serem curadas. E aqui nós temos que entender o que é este carisma. Então veja, Padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador, olha, né, uma pessoa importante esse homem, é o pregador do Santo Padre. Quando ele pensava que ia ter uma folguinha, João Paulo II disse, vem aqui, você vai ser o chefe da casa pontifícia. Quando ele teve a experiência no Espírito, ele pediu para deixar todas as ocupações dele. Ele era um grande professor de universidade lá de Roma, imagina, uma pessoa que tinha nome, importante. E aí ele viveu uma efusão, um batismo no Espírito e pediu uma licença, porque ele queria sair pelo mundo pregando a palavra. E aí ele foi surpreendido pelo chamado de João Paulo II para ser o pregador da Casa Pontifícia, aquele que prega para o Papa, olha como ele é importante. Depois ele foi confirmado por Bento XVI, depois, agora ele continua com o Papa Francisco. E o padre Raniero Cantalamessa diz que a utilidade deste carisma de cura é a de demonstrar o amor e a ternura de Deus diante do sofrimento. Então, isso significa o sofrimento não tem origem em Deus. Amém? Deus quer que eu sofra, não é verdade? Amém? Nós temos que descobrir justamente que o carisma de cura, vou repetir, é justamente esse testemunho do amor e da ternura de Deus diante do nosso sofrimento. É assim que também nós podemos entender que até pela sombra de Jesus, nós vemos nos evangelhos, e até pela sombra dos discípulos, os doentes eram curados. Amém? Era o amor de Deus que transbordava de Jesus como uma fonte de graça. Porém, o carisma de cura abrange de um modo especial 3 dimensões, e é isso que é muito importante a gente entender, porque existe muita confusão com este carisma. O carisma de cura atinge 3 dimensões: a dimensão do espírito, a dimensão da alma, as emoções, a dimensão do corpo. A cura espiritual é a cura da doença do pecado. Por exemplo, nós vemos isso na cura do paralítico descido do telhado. Qual é a primeira coisa que Jesus disse a este homem trazido pelos seus amigos para ser curado? Teus pecados estão perdoados. Primeiro ele recebeu a paz interior pelo perdão dos pecados e depois ele voltou a andar. Nem sempre entendemos que aqui está a principal cura, pois ela leva à
conversão restabelece a amizade com Deus e a relação com os outros. Quando a pessoa é realmente inundada pelo amor de Deus, ela supera as suas dificuldades psicológicas e neuroses. Como resultado, vem a cura para as feridas emocionais, como aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana era a mulher de muitos homens. A mulher samaritana, ela não encontrava dentro dela a paz, até encontrar a Jesus Cristo. Amém? Muitos, meus queridos, muitos são também curados fisicamente. E sabem por quê? Quando a cura começa no espírito, e depois nós permitimos que, tendo sido tocado o pecado, e nós, pela graça, tomando a decisão de começar um novo caminho espiritual, nós somos curados, como eu disse, nas nossas emoções. Amém? E entenda, a maioria das doenças, segundo a medicina, são o quê? Psicossomáticas, isto é, doenças causadas em nosso corpo, soma, pelas feridas emocionais, psique. Por isso, quando nós realmente temos esta experiência do amor de Deus, que entra no nosso pecado, nós deixamos ele entrar, não escondemos nada, não justificamos nada, deixamos ele entrar. A nossa amizade com ele é restabelecida, e se nós realmente restabelecemos a amizade com Deus, o próximo não pode mais ser meu inimigo. O próximo não pode ser mais aquele que eu guardo reservas. Então muda o meu relacionamento, muda também a minha maneira de pensar, muda, porque o Senhor entra lá onde estão os meus traumas, as minhas carências afetivas, lá onde eu fui decepcionado ou eu me decepcionei, e aí o Senhor, curando estas minhas emoções, muitas das nossas doenças físicas, elas também são curadas. De 70% a 80% das nossas doenças vêm justamente deste problema psicossomático. O nosso corpo é afetado pelas nossas emoções. Amém? Por isso, veja, o que é que causa esta cura? O que é que faz com que esta cura do espírito, da alma e do corpo possa realmente acontecer? De novo, nunca é demais lembrar, a cura é o efeito da pregação da palavra, feita com poder. Não é só ouvir a palavra, mas é a palavra pregada com poder. E quando palavra e poder estão juntos, quando palavra e poder do Espírito estão juntos, acontece uma explosão. Amém? Acontece uma explosão. Cai sobre nós, aquilo que Jesus disse lá, mas descerá sobre vós a força do Espírito. Cai sobre nós este poder de Deus, e nós não podemos resistir, como aconteceu lá com a mulher samaritana. Volto ao exemplo dela. Antes, ela tinha medo de ir ao poço, quando todo mundo ia, de manhã, antes do sol aparecer. Mas agora, logo depois que Jesus tirou dentro dela todo aquele vazio e preencheu com o amor de Deus, o que aconteceu? Ela foi até a aldeia e não tinha mais medo de testemunhar o que tinha acontecido. E ela levou a aldeia até Jesus Cristo. Portanto, meu querido e minha querida, nós temos que descobrir que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer que quando nós estamos ouvindo a sua palavra, Ele quer que a gente creia, primeiro, que a palavra tem poder, e segundo, Ele dá também esse carisma
de um modo particular para algumas pessoas, para de um modo mais explícito elas orarem, rezarem pelos irmãos, mas ao mesmo tempo nós temos que acreditar que todos nós podemos orar pelos enfermos, sim ou não? Todos nós. Uma vez veio uma mãe e chegou para mim e falou assim: padre, o senhor não pode ir lá rezar pela minha criança? Eu não podia. E eu falei assim: vamos fazer o seguinte, eu rezo aqui com a senhora, e depois a senhora chega em casa, impõe as mãos sobre o seu filho, e a senhora faz uma oração, porque não existe oração que Deus mais escute do que a oração de uma mãe. Eu fiz a oração pelo filho dela, junto com ela. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela fez direitinho o que eu tinha falado. Eu falei assim: se a senhora não souber o que fazer, põe a mão em cima da criança e diz assim: Jesus, agora eu quero pedir, cura o meu filho. Poucos dias depois, ela voltou para dizer: padre, não é que acontece? É verdade. É verdade. É verdade, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar neste poder. Deus dá, de um modo mais forte, a algumas pessoas este carisma. Mas não é porque a pessoa é melhor, não é porque a pessoa é santa, não é porque a pessoa é dona deste carisma. E quantas vezes nas nossas reuniões, nos nossos grupos de oração, nós temos este momento, e quantas vezes nós vemos as pessoas sendo curadas no espírito, na alma e no corpo. Verdade ou mentira? Verdade. Nós temos que entender que este carisma é o carisma mais comum, é o carisma mais normal, é o carisma que nós temos que permitir que realmente se manifeste com naturalidade. Nós devemos esperar realmente que o nosso Deus, Ele haja. Por quê? Porque a palavra dEle não é simplesmente uma palavra morta. Quando a palavra está sendo proclamada, esta palavra, ela acontece na nossa vida. Amém? Amém mesmo? Levante a sua mão um instante, levante a sua mão um instante, neste momento. Levante a sua mão um instante. E eu tenho certeza que muitas pessoas neste momento já estão sendo curadas. Muitas pessoas estão sendo curadas, primeiro, no espírito, pessoas que estavam frias, pessoas que estavam mornas, pessoas que não estavam mais lendo a palavra, pessoas que estavam faltando na Santa Missa, pessoas que, hoje está muito quente, hoje não dá, né? Pessoas que começaram a justificar a falta à missa. Eu tenho a certeza que o Deus Todo-Poderoso está curando espiritualmente. Deus está entrando lá naquele pecado escondido de adultério. Não tenha medo de procurar um sacerdote e confessar, não tenha medo, porque o Senhor, Ele te ama, Ele não te atira pedras. Creia, meu querido, que este tratamento que você está fazendo, deste transtorno psicológico que você tem, o Senhor também está te abençoando, e o Senhor está realmente te dando esta graça, e você vai ver que a pessoa que está te acompanhando neste tratamento, vai começar a ver a transformação em sua vida, amém? Pessoas que vieram com dores pelo corpo, dores no seu joelho, no cotovelo, pessoas com o problema da diabetes que está completamente descontrolada. Você vai ter surpresa, a surpresa de Deus que vai acontecer, porque o Deus Todo-Poderoso neste momento está te abençoando, Ele está te restaurando em teu espírito. Diga amém. Obrigado, Senhor. Ele está entrando em tuas emoções, lá onde ultimamente você tem andado desanimado, caído, fraco, e o Senhor está te enchendo agora de paz, de alegria.
Ele está te renovando. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Sinta partes do seu corpo que estavam doloridas, que não estão mais. Sinta parte do seu corpo que você não conseguia movimentar, que você está movimentando. Movimente o seu pé, que estava com uma dor muito forte. Você tocava no chão, era como se fogo viesse no teu pé. Sinta neste momento que o Senhor está te abençoando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Levante os seus braços, todo mundo levante os seus braços. Agradeça ao Senhor porque Ele está te abençoando. Agradeça porque Ele quer que todos os dias você enxergue esta presença maravilhosa dEle. Agradeça, diga obrigado, Senhor, porque estás me abençoando. Não tenha vergonha de falar, amém? Eu vou pedir uma cura para vocês, sabe qual é? A cura da língua. Parece que vocês têm a língua presa, né? Então vou pedir que Deus solte a língua de vocês. Vocês acreditam que Deus está curando? Sim ou não? Sim. Acreditam que Deus está realmente aqui presente? Sim. Acredita mesmo? Sim. Acredita? Sim. Então, meu querido e minha querida, tenha a certeza que o Senhor está passando aqui, está tocando. Diga, eu creio nas surpresas de Deus. Amém? Amém. Amém. E todos digam amém. Bata palmas para Jesus. E agora, não estranhe a oração que eu acabei de fazer. E por quê? Porque Jesus lá em Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 8, diz, por onde andardes, e eu estou andando até vocês, amém? Vim lá de Cachoeiro, né, até aqui, né? O padre Eduardo estava com medo que eu não viesse, ele chegou para mim, você vai mesmo hoje, né? Eu falei, vou sim, padre Eduardo, vou sim. Então, olha, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Amém? Amém. Segundo, carisma dos milagres. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Há outro, o dom dos milagres. E aqui eu quero que você preste atenção, porque a gente confunde cura com milagre. A maioria das pessoas confunde cura com milagres. Nós temos que entender que os milagres são ações de Deus que vão além das leis da natureza. A sua diferença com o dom de cura está em não se limitar à cura de pessoas. Nós vemos que, pelo carisma de cura, de um modo muito especial, é a cura do espírito, da alma e do corpo. Amém? Quando nós falamos do carisma de milagres, o carisma de milagres é muito mais amplo, porque ele foge até das leis da natureza, é algo extraordinário. No ministério de Jesus, por exemplo, nós vemos os milagres, a água sendo transformada em vinho nas bodas de Caná. Isso é normal? Sim ou não? Não, isso é fora, né, da lei da natureza. A água nunca se transforma em vinho, a água continua sendo água, e Jesus transformou a água num vinho saboroso, porque o vinho das bodas de Caná é horrível. Quem vai para as bodas de Caná e compra aquele vinhozinho ali que eles vendem ao lado, percebe que o vinho é horroroso. E a Bíblia diz que Jesus transformou a água que não tem cor, que não tem sabor, transformou em um vinho saboroso. Depois, a multiplicação dos pães. Poucos pãezinhos, peixinhos, e Jesus alimenta uma multidão de 5 homens. 5.000 homens. Se tinha 5.000 homens, devia ter 15.000 mulheres. Porque sempre tem mais mulheres. Se tinha 15.000 mulheres, devia ter pelo menos 3 a 4 crianças. Então já estamos em quase 50.000 pessoas. E a Bíblia diz que quando todos foram alimentados, ainda sobraram quantos cestos? Quantos?
12 cestos cheios. Depois, Jesus ressuscitou os mortos, sim ou não? Sim. Ressuscitou, por exemplo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, amém? Depois, Jesus andou sobre as águas. Quando eu vou para Israel, eu faço o grupo andar sobre as águas. Só que o povo diz assim, vai o senhor primeiro. Né? Então veja, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou os leprosos. E aí você fala assim, mas foi Jesus, né, padre? Foi Jesus, isso não acontece mais, porque Ele é Deus, Filho de Deus. Porém, Jesus disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Até aí tudo bem, fará as obras que eu faço. Mas veja como ele continua. João 14:12, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Portanto, o milagre é um sinal do poder de Deus e da sua vontade de usá-lo em favor dos homens para confirmar a verdade da igreja e da sua pregação. Quem falava isso era São Tomás de Aquino. Que os milagres acontecem justamente para confirmar que aquilo que está sendo pregado é verdade. Amém? Estes milagres, eles não pararam de acontecer na vida da igreja. Nós vemos estes milagres nos primeiros séculos, nós vemos estes milagres na vida dos santos, nós vemos estes milagres nos santuários, nós vemos estes milagres ainda nos nossos dias acontecendo, Deus dando também a algumas pessoas este carisma para realizar aquilo que parece impossível. Aquilo que a medicina não explica, aquilo que a ciência não explica, aquilo que é contrário à lei da natureza. Eu vou pegar um exemplo do Padre Pio. Quem conhece o Padre Pio aqui, levanta a mão. Como é que você conhece? Ele já morreu? Então, você já ouviu falar dele, né? Então, você já ouviu falar do Padre Pio, porque ele já morreu. Mas, um dos milagres do Padre Pio, para nós é muito importante, por quê? Porque o Padre Pio, ele curou uma criança que não tinha a pupila menina dos olhos. Então isso significa, quem nasce sem a pupila menina dos olhos, não vai enxergar. Certo ou errado? O Padre Pio chegou naquela menina, fez uma pequena oração, sem muito estardalhaço. Eu costumo sempre dizer, quando vocês vierem pedir oração para mim, não pense que eu vou ficar 2 horas suando sobre você. Amém? Por quê? Porque Jesus não fazia isso. O Padre Pio fez uma pequena oração, imediatamente aquela menina começou a ver sem a menina dos olhos. Ela foi para um congresso, e os oftalmologistas diziam, ela é cega. E a menina dizia, eu estou vendo vocês. Ela não pode enxergar, mas eu estou vendo vocês. Ela continuou enxergando, ela se tornou freira. É um milagre que contraria a natureza. Dom Bosco devia dinheiro para o padeiro. O padeiro não queria mais dar pão para Dom Bosco. Ele tinha só um cestinho com pães. Chega o auxiliar e diz, não vamos poder alimentar esses jovens, vamos mandá-los embora. Dom Bosco fica quieto, faz uma oração, e ele sai distribuindo o pão. E ele dá os pães para todos os jovens que estavam lá. Dizem que eram mais de 300 e eles tinham somente alguns pãezinhos. Eu não esqueço nunca, se é milagre ou não é, fica no coração de cada um. Uma vez eu fui para Sorocaba, e eu costumava, na juventude a gente faz loucura,
era ainda Castelo Branco sem nada. Eu ia dar o seminário de vida no Espírito em Sorocaba, depois eu vinha sozinho para São Paulo. Ou vinha uma senhora de 70 anos comigo. Então imaginem, ela, né, não ia poder me ajudar em muita coisa se acontecesse alguma coisa. Mas eu lembro que eu estava com pressa de sair, vem um jovem e diz: padre, os médicos me deram poucos dias de vida, e a coisa que eu quero é só uma oração para poder morrer. Eu olhei para ele, falei: eu vou fazer uma oração por você. Impus a mão, fiz uma oração simples. Segundo os familiares, o tumor estava por todo o corpo. Quando eu volto, no ano seguinte, aparece um jovem malhado e fala: padre, o senhor lembra de mim? Eu fiquei com medo de apanhar. Olhei para ele assim e falei: não ia mentir, porque eu não lembrava. Eu sou o rapaz que o senhor orou, que os médicos tinham dito que eu já estava para morrer, e eu tinha vindo somente para pedir uma bênção. Eu creio que Deus faz surpresas. Amém? Eu creio. Eu vi tia Laura, eu lembro daqueles cenáculos, aonde a pregação da palavra durava muitas vezes 1 hora, Padre Jonas, Padre Eduardo, outros padres, a gente pregava durante 1 hora, o povo não fazia um pio, todo mundo com a Bíblia na mão, todo mundo com uma caneta riscando, com um caderninho anotando, ninguém falava, ninguém saía do lugar, terminava a pregação da palavra, a tia Laura vinha, fazia a oração, e a gente via os milagres acontecendo. Amém? Amém? A gente via os milagres acontecendo. Mas por que aquele texto lá de Lucas? O povo estava ali para quê? Não somente para pular. Às vezes, hoje em dia, as pessoas vão em grupo de oração só para pular. Porque agora a gente pula. Né? Não, a gente pode pular, tem que ser alegre mesmo o grupo de oração, tem que pegar fogo. Amém? Amém? Mas o grande problema de muita gente é que é igual esse copo d'água. É igual esse copo d'água. Dá uma olhada aqui todo mundo. Quem está em casa também. Dá uma olhada com, assim, aquele olhar assim, né? 200. Dá uma olhada, olha. Quem bebeu a água, levanta a mão. Levanta a mão quem bebeu a água. Levanta a mão quem bebeu a água. Olha, eu faço essa pegadinha há 35 anos e todo mundo, ainda tem gente que cai. Quem vai beber sou eu. Infelizmente, tem muita gente, tem muito cristão que só fica olhando. Fica com a vontade, mas não bebe. Se conhecesses o dom, disse Jesus, tu pedirias a água viva. Amém? Quando nós falamos de cura, quando nós falamos de milagres, nós temos que entender, meus queridos, que nós estamos falando de Jesus que age. E se for necessário ele fazer o tumor sair, ele fará o tumor sair. E os médicos não entenderão. Eu lembro de uma senhora que veio lá do Nordeste. Ela tinha vindo para fazer a cirurgia de um tumor no seu estômago. Tudo certo, os exames diziam que estava lá o tumor. Ela me mostrou. E ela disse: padre, antes da cirurgia, eu vim aqui porque eu quero que o senhor faça uma oração. No dia seguinte, ela foi para a mesa de operação. Os médicos abriram, olharam, não tinha mais nada. Até hoje ela vai comigo na Terra Santa. Até hoje. Isto significa que Deus não tem limites, não coloque limites. Amém? Não coloque limites, não tenha uma religião, nem fria e nem morna, mas tenha a fé viva.
O que queres que eu te faça? Pergunta todos os dias Jesus. E você verá as maravilhas. Amém? Agora, Santo Agostinho diz que nós precisamos aprender a distinguir entre os grandes e pequenos milagres. Para Santo Agostinho, esses milagres extraordinários são pequenos. Ele diz, por exemplo, que o milagre grande é você acordar todos os dias e ver a luz. E este milagre é maior do que aquele que Josué fez de parar o sol, diz Santo Agostinho. E nós não sabemos enxergar. Amém? Nós temos que acreditar que Deus faz o impossível. Mas nós temos que ser capazes, para poder acreditar no impossível, nós temos que ser capazes de ver e reconhecer estes milagres que acontecem todos os dias. Nós não sabemos reconhecer que o trigo que cresce para alimentar multidões é um milagre. E Santo Agostinho considerava maior do que a multiplicação dos pães. A água que desce sobre os vinhedos para depois fazer o vinho é maior do que a transformação de Santo Agostinho da água em vinho. Porque ele dizia, nós temos que aprender a descobrir que a nossa vida é um milagre. Amém? Nós somos o milagre de Deus. E por isso nós temos que acreditar que Deus age. Nós não podemos nos entregar, mas nós temos que crer que realmente o nosso Deus é este Deus que cura no espírito, na alma, emoções, corpo, e é este Deus que, se for necessário, Ele realiza milagres. Amém? O que parece impossível, Deus tem o poder de realizar. Certo ou errado? Certo. Certo ou errado? Certo. Você acredita em milagres, sim ou não? Sim. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você possa entender, meu querido e minha querida. Existe um grande milagre que não é conhecido, é chamado milagre de Calandra. Não sei se já ouviram falar. É um milagre que aconteceu na Espanha. É um milagre que aconteceu pela intercessão de Nossa Senhora. O rapaz tinha perdido a perna e tinham amputado a perna. A perna tinha sido enterrada. E o rapaz então foi esmolar num grande santuário de Nossa Senhora do Pilar, que é a primeira aparição mariana. Depois de um certo tempo, uma noite, ele rezava sempre pedindo que acontecesse algo realmente de maravilhoso. Uma noite, acontece o milagre daquela perna que tinha sido amputada e enterrada lá na cidade dele, de ser colocada de volta. E quando ele acorda com aquela perna que tinha sido amputada. E este milagre foi registrado em cartório. E este milagre foi examinado recentemente por médicos que dizem que aquilo que eles enxergam ali é como se fosse uma cirurgia que tivesse acontecido na década de 60, porque somente na década de 60 é que começou a se fazer implante de membros. E como nós sabemos que era a perna do infeliz? Primeiro, porque tinha a mordida de um cachorro. Antes de ele perder a perna, um cachorro tinha mordido a perna dele. Estavam lá as marcas dos dentes. Segunda prova, ele mancava. Isso significa, cada vez que a gente faz um implante, como por exemplo da perna, se perde um pedaço. Não dá para colocar a perna inteira. E ele então, lá no registro, assinado pelo tabelião, assinado pelo prefeito, assinado pelo bispo do local, se assinava que aquilo era verdadeiro. Isto é contra a natureza. Amém? Isto é contra a natureza.
Mas nós não podemos imaginar, então isto aconteceu só lá 400 anos. Volto a dizer para vocês, isto acontece aonde existem pessoas que deixam o Espírito Santo agir e dar esta fé que faz com que a gente responda como aquelas pessoas que procuraram Jesus, queriam ser curadas, e Jesus disse: vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles disseram: nós acreditamos, e eles foram curados. E é esta fé que Jesus quer que você tenha, amém? É esta fé. A cura é ordinária, mas se for necessário, Ele estará operando milagres também. O impossível Ele estará realizando em sua vida, amém? O impossível, vocês conseguem cantar? O impossível, vamos cantar o impossível, vamos cantar, vamos, levante mas eu quero, meu querido, para um pouquinho, eu tenho ainda 8 minutos, levante a sua mão, põe um sorriso, diga: eu creio que Deus me ama, Ele age com poder. Então cante, levantando a sua mão e tocando. Esse nome há poder, o seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus, esse nome há poder. Cante com o coração, solte a sua voz, porque eu acredito que o poder de Deus está sendo liberado sobre esta assembleia. Eu acredito que Deus está se manifestando. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. É verdade, o impossível acontece. O impossível Ele pode realizar. E já está acontecendo se você estiver acreditando. Abra o coração. Ele tem o poder de tirar você deste fundo de poço. Ele tem o poder de libertar você deste vício. Ele tem o poder de trazer a luz desta depressão. Ele tem o poder para te curar em teu corpo. Ele tem o poder de entrar lá no coração daquela pessoa por quem você está intercedendo e transformar a sua vida. Sim, o impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. Levante seus braços, confessando esta certeza de fé. Ele pode realizar. Ó Senhor maravilhoso, ó Senhor bendito, age no teu povo, manifesta, Senhor, o teu poder. Ele pode realizar. E o Senhor coloca no meu coração uma palavra bíblica. Eu sou o Deus que cura. Amém? Eu sou o Deus que cura. Nestes poucos minutos, quem pode testemunhar que entrou aqui com estas dores no corpo? Mas não levante a mão só porque eu estou falando para você levantar, amém? Mas quem pode testemunhar que entrou com estas dores no corpo? Está em pé
não está sentindo estas dores de levantar os braços, nem de mexer as suas pernas. Quem pode dar esse testemunho? Levante a sua mão. Não vai vir aqui na frente, ali o rapaz sorrindo, ali a dor no braço, amém? Uma salva de palmas para o irmão, uma salva de palmas, ali também. Quem não estava ouvindo de um dos ouvidos, e agora você está ouvindo, você estava com dificuldade para ouvir de um dos seus ouvidos, e agora está ouvindo, né? Tapa o ouvido bom e agora faz o teste aí, não vai errar o ouvido, né? Então quem dá esse testemunho? Quem dá? Aonde está a pessoa? Aonde está a pessoa do ouvido? Você que não estava ouvindo bem de um ouvido, aonde está a pessoa? Aonde? Né? Levante a sua mão, não tenha medo de levantar. Ali está com medo de levantar, mas a senhora está ouvindo? Mas não estava ouvindo direito. Amém, bata a palma, não fica com medo de dar o testemunho. Se é realmente, não levante só por levantar, né? Não levante só por levantar. Quem chegou aqui desanimado, quem é a pessoa que deixou de rezar aí, deixou de rezar há um certo tempo aí, e hoje sentiu no coração Jesus dizendo: volta porque eu te amo. Quem é que tinha deixado de rezar todos os dias? Quem é? Cadê a pessoa? Né? O Senhor me mostrava ali, amém, mas tem mais pessoas ali também, não tenha vergonha, ali também, o Espírito Santo vai te dar, a partir de hoje, um gosto novo, amém, um gosto novo, amém.